Bem-vindo, Elias. Obrigado, Ana, Henrique e querido amigo e grande intelectual brasileiro Gilberto Maningoni. Bom estar com vocês aqui hoje. Vamos lá? Tudo bem, Elias? Tudo bom para você também? Gilberto, você falava do caso da Daniela do Vaguinho lá, né? Eu achei interessante que ontem a Folha trouxe uma matéria com, acho, o líder do governo, do antigo governo Bolsonaro, do União Brasil, falando a respeito de um suposto desgaste, perguntado pelo repórter se esse caso traria um suposto desgaste. O cara mandou na bucha, ele respondeu assim: eu acho que não tem desgaste nenhum, isso é um problema do governo Lula, até porque ele deu esses ministérios, mas ele não vai ter praticamente voto nenhum do União Brasil, porque a gente não está com o governo e não tem nenhum compromisso. Então eu vou naquilo que você tinha dito. Eu não estou nada pessimista, eu estou bem otimista. Mas que bizarrice também, né? Dar um espaço tão grande para esse pessoal e o cara reage dessa maneira, dizendo que não tem nenhum compromisso de voto, que não tem nada e que o Ministério está com a gente. E aí cria-se ainda por cima essa sombra aí, fica essa névoa, porque se indicou uma pessoa que tem relação com o miliciano. A imprensa recentemente também divulgou que esse miliciano que saiu com ela na foto é um miliciano que ameaçou, particularmente o grupo dele ameaçou de morte o Freixo, Marcelo Freixo, já anteriormente. Então, quer dizer, é um desgaste que me parece, nesse sentido, desnecessário, como o desgaste também do José Múcio, que fica ali passando pano para militar, quando não deveria acontecer isso. Enfim, eu vou lançar uma pergunta agora aqui para o Elias e para o Gilberto, para os dois aí. Vai mais no campo da curiosidade, mas também vem a reboque disso que a gente estava vendo agora, da destruição aí. Vocês viram ontem que a Janja mostrou que o Bolsonaro mantinha do lado da cama onde ele dormia, na ala residencial, do lado da cama do casal presidencial, ele mantinha um cilindro grande de oxigênio do lado. E é óbvio que esse sujeito é uma representação máxima do paranoico bufo, né? Ele evoca essa Guerra Fria empoeirada, anacrônica, sem pé nem cabeça. Vocês acham que esse novo governo, e não só o governo em si, mas todo o campo da esquerda, podem usar coisas desse tipo que agora estão vindo à tona e virão muito mais para tentar definitivamente, dentro do possível, desconstruir essa figura do Bolsonaro para o futuro, ou do bolsonarismo? Né? Porque, afinal de contas, um cara que guarda um cilindro de oxigênio do lado da cama, porque tem medo que alguém jogue, talvez, lá, sei lá, gás mostarda nele dentro do quarto, o cara passou de paranoico, né? Ele se torna uma figura até caricata e ridícula. Pode falar se você quiser, Elias. Bem, eu acho que eu tenho falado nas oportunidades que eu falo do Bolsonaro, eu tenho tentado tomar o cuidado de não julgar a figura pessoal do Bolsonaro, ou seja, nós estamos absolvendo o Bolsonaro quando nós chamamos ele de louco, de paranoico, não é o teu caso, Henrique, mas louco, paranoico e tal, e esquece que ele representa uma classe no Brasil. O Bolsonaro ele é a representação fiel de uma classe social no Brasil, que eu chamo dos novos ricos, todos ricos, não vou falar elite, porque o Brasil não tem uma elite, definitivamente nós não temos uma elite, até porque elite não tem visão estratégica de Estado, tem visão estratégica de país, tem objetivos de curto, médio e longo prazo, gostem ou não deles, mas a elite tem isso. Não é o caso desse pessoal do Bolsonaro. O Bolsonaro, a classe social que o Bolsonaro, ou o conjunto de classe que o bloco histórico que Bolsonaro representa quando esteve no governo, ele é o que nós vimos ontem na Globo News, eu não sei se o Gilberto viu, a Ana, representa muito bem aquilo, ou seja, é um lumpen, né, do ponto de vista político, né? É um lumpen que, do ponto de vista político, que é capaz não somente de negociar o país, como eles negociaram durante 4 anos, mas também de assaltar o Palácio do Planalto, ou seja, aquilo me lembrou muito, eu fiz uma analogia com o que aconteceu em Bagdá, por exemplo, em 2003, quando as tropas americanas entram em Bagdá e eles invadem o Museu Histórico de Bagdá e saqueiam o Museu Histórico de Bagdá com peças com 5 mil anos de existência. Ou seja, aquilo é barbárie, né? Então, quando você tem um governo, por exemplo, com as características do Bolsonaro, que além de negociar o país, de usar Manaus como laboratório de experimentação, né, de remédios, sei lá. Não, é um laboratório de rebanho, como que chama o nome do Herd immunity, né? É a imunidade de rebanho. Isso, exatamente. Laboratório de imunidade de rebanho, ou seja, aquilo ontem ele é apenas
a cereja no bolo do que? Os caras saquearam o Palácio Planalto, meu amigo. Ou seja, igual os americanos saquearam o Iraque e não contentes saquearam os históricos de Bagdá. Então, acho que é um elemento histórico, assim, é simbólico isso, para fins de propaganda no nosso campo, né? Do que eles representam, né? Se isso é suficiente para ajudar a enterrar o bolsonarismo, eu acho que não. O bolsonarismo ele só vai ser enterrado quando o país abrir condições para que volte a ter mobilidade social, e para isso tem que voltar o crescimento econômico, tem que reconstruir ou construir um estado de bem-estar social, ou seja, é seguir o que a Europa fez no pós-Segunda Guerra Mundial, que eles passaram por um processo de desnazificação durante 30 anos, só que baseado em amplo crescimento econômico, 30 anos gloriosos do capitalismo, construção de estado de bem-estar social. Isso acabou enterrando o nazismo enquanto ideologia dominante em vários países da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. E o Brasil é a mesma coisa. Nós não vamos acabar com o bolsonarismo se nós não voltamos a crescer, a gerar emprego de qualidade, se não houver reindustrialização. É por isso que eu acho que o Maringoni fica empolgado, eu também fico, com a fala do Alckmin, por exemplo. Porque o Alckmin foi a figura mais atacada no campo da esquerda quando foi fechado a chapa Lula e Alckmin, né? E como é o Brasil, né? Ou seja, o neto da Maria Louca proclamou a independência e o estancieiro fez a nossa industrialização, ou seja, um senhor feudal, né? O Alckmin é o cara que de todos os discursos, na minha opinião, Gilberto, Ana e Henrique, para o meu gosto, fez o discurso mais avançado de todos. Isso no seguinte sentido, no sentido de, olha, estou em linha com o presidente Lula. Né? Ou seja, eu acho que o Alckmin fez o discurso, para mim, o melhor de todos, até agora, depois do presidente Lula, evidentemente, para o meu gosto, evidente que o Silvio Almeida nem se fala, né? Mas para o meu gosto, para as minhas preocupações, o Alckmin fez um discurso que vai ao encontro de como destronar o bolsonarismo no Brasil, né? Gilberto? Não, eu estava começando a falar exatamente isso que o Elias está dizendo. Eu comecei a ouvir o discurso do Alckmin e eu fiquei muito impressionado, porque é uma peça em defesa do desenvolvimento, como eu não via desde os anos 80. Nos anos 80, a gente teve um grande programa do PMDB, do Ulisses Guimarães, que era Esperança e Mudança, em 82, que era um programa, para a época, para 40 anos atrás, de ação do Estado, de indução, planejamento e financiamento do desenvolvimento. O que o Alckmin faz ali não é um discurso vazio. Se vocês olharem cada número que ele cita, o recuo da indústria de transformação, como induzir essa indústria a voltar a produzir, ele não usa essa palavra, mas ele fala algo que virou palavrão entre os neoliberais nos últimos 40 anos, é preciso uma política industrial, ou seja, é preciso uma ação do Estado para induzir a indústria a voltar a ter peso no Brasil. Porque indústria não é só que o Brasil vai fabricar mercadorias. Indústria é pesquisa, investimento em ciência, tecnologia e inovação. Indústria é emprego de qualidade, que paga melhor. Indústria incentiva a universidade para formar profissionais e técnicos à altura dessa produtividade. Indústria é inserção internacional, são relações internacionais de novo tipo. E ele fala lá, o Brasil está exportando cada vez mais produtos primários. Ele mostra isso com números. E aí ele dá o caminho. O caminho é fortalecer o BNDES como agente do desenvolvimento. Preciso recuperar, ele fala, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi fundado. O Elias deu uma alfinetada no nosso querido Getúlio Vargas, mas é um estancieiro que negou a sua própria classe. Ele se torna um agente principal do desenvolvimento no Brasil no século XX. Ele fundou o BNDES. O Alckmin está em linha com essa história do desenvolvimento brasileiro. Então, eu acho, de fato, politicamente, o melhor discurso é o discurso do Lula no Senado, o discurso também no púlpito lá é excelente, o discurso mais político, mais politicamente orientado de todos que eu vi, eu estou dizendo, eu não vi todo da Nízia Trindade, o que eu vi achei muito bom, mas como projeto de desenvolvimento é o do Alckmin, o projeto de direitos do Silvio Almeida é excepcional, mas eu acho que é isso, o Alckmin meio que dá a linha ao governo e eu fico assim, deploro essa história de que o Alckmin seria o atraso, o lado de direita no governo. Desde o início eu discuti com muita gente dizendo não, o Alckmin está aí recuperando uma burguesia paulista que não existe mais. Quando Elias fala que a gente tem rico, mas não tem elite,
nós estamos nos tornando o que é uma república bananeira. Qual é a marca principal dessas repúblicas? Com todo respeito aos povos desse país, a marca principal é que eles não têm burguesia nacional, eles não têm burguesia interna. E aí o Elias vai me falar, porque ele entende muito mais isso do que eu, a China precisou criar de cima para baixo uma burguesia nacional para infundir competitividade na sua economia. O Getúlio fez isso também. O Alckmin parece ser o portador dessa novidade. Nós precisamos ter uma classe que reivindique o desenvolvimento. Não pode ser só o governo pairando em cima do nada a incentivar o desenvolvimento. É preciso ter gente que movimente essas engrenagens, sejam trabalhadores, técnicos, e uma burguesia com um projeto de país. Então, eu ia pegar um gancho justamente nessa fala do Maringoni, citando textualmente aqui o Alckmin no discurso dele. Ele diz que há uma premência, né, de uma política de reindustrialização consensuada, isso que o Maringoni estava falando, com o setor produtivo, academia, sociedade e comunidade internacional. Então, eu queria explorar um pouco mais, a gente podia explorar um pouco mais com vocês aqui essa temática, porque, Elias, há uma ideia de que o Brasil tem várias defasagens, não é uma defasagem única, né, desse nosso processo de desindustrialização e a necessidade de reindustrialização. O mundo é completamente outro, o mundo mudou muito rápido, a dinâmica produtiva, inclusive, e a dinâmica das hegemonias e da multipolarização, né, o declínio relativo aí da hegemonia norte-americana. Como que você vê o Brasil, Elias Jabbour, nesse governo Lula, conseguindo fazer isso que o Alckmin está propondo? Bem, aí é uma discussão que valeria um outro programa, entendeu? Porque eu acho que, primeiro, um país como o Brasil, ele precisa construir uma ideologia que nos faça nos ressignificar para nós mesmos e nos significar diante do mundo. Ou seja, nenhum país do mundo ele consegue se significar a si mesmo e se impor diante do mundo sem uma ideologia própria. Ou seja, a China tem o socialismo característica chinesa, a Alemanha tem a Fênix, ou seja, a questão do ressurgimento histórico da Alemanha, da Prússia, etc., né? Os americanos, seu destino manifesto. Qual que é a ideologia do Brasil, por exemplo? Algo a ser construído. E eu vejo, por exemplo, naquela subida da rampa daquelas pessoas ali, né, uma fagulha de uma ideologia nacional, né, tem a solidariedade entre as diferentes raças e povos e classes que constituem o nosso país como uma liga entre a unidade do diverso, né? Ou seja, eu acho que esse é um ponto a ser colocado. Feito isso, nós temos, eu percebo que nós temos uma tara muito grande por quarta revolução industrial, ou seja, todo mundo só fala nisso. Quando, na verdade, a Operação Lava Jato ela destruiu as bases da segunda revolução industrial no Brasil. Tá? Então, eu sempre Quando eu falei das diversas defasagens, sim, eu estava tentando falar exatamente isso. Né? Então, o que eu tenho dito, por exemplo, tem causado assim espanto nas pessoas quando eu falo isso. Né? O grande desafio da nossa geração hoje é fazer esse governo Lula dar certo, então acho que esse é um ponto. Estrategicamente, nós reconstruímos o capitalismo industrial brasileiro. E a reconstrução do capitalismo industrial brasileiro, ele hoje passa necessariamente por um ponto que o Maringoni já colocou aqui, ou seja, a reconstrução aí na minha cabeça, eu tenho isso muito claro, a reconstrução dessa indústria que foi destruída pela Operação Lava Jato a partir do Estado. A formação de complexos público-privados, de engenharia mecânica pesada e com inovações institucionais que as permitam ter acesso a grandes empreendimentos dentro do território nacional. Então, você vai ter que mudar várias premissas da Constituição para garantir a reserva de mercado para esses complexos público-privados. Está aí uma solução que eu vejo lá em Inácio Rangel, vamos dizer assim, né? A outra, nós observamos no mundo, por exemplo, o que o mundo tem a nos oferecer. Eu acho que o mundo nunca esteve tão favorável aos nossos interesses quanto hoje. O que eu não sei é se o Brasil tem uma inteligência nacional constituída capaz de observar isso. E isso é uma outra discussão. Então, por exemplo, a Alemanha tem custos de produção altíssimos, eles têm uma indústria de ponta. Né? Então, o Brasil poderia competir com os Estados Unidos para ver quem vai receber essa indústria que quer fugir da Alemanha hoje, por conta dos custos de produção. Os americanos têm o Vale do Silício, por exemplo, e eles podem... E nós podemos fazer acordos com os americanos envolvendo indústrias do Vale do Silício, por exemplo,
que os americanos interessa isso, ou seja, os americanos interessam o Brasil se entregue à China. E a China tem algo que é fundamental, que são bês públicos, né? Eu sempre digo que o Brasil, na década de 50, nós falamos muito mal do Juscelino Kubitschek. Aliás, o Gilberto, eu não dei uma alfinetada no Getúlio Vargas, até porque o Getúlio estava mais avançado do que a esquerda na Revolução de 30, né? Ou seja, a esquerda faz a Revolução nós fazemos a Revolução de 35 sem perceber que as mudanças que nós pedimos de 35, o Getúlio Vargas já estava fazendo, ou seja, desenvolvimento econômico, né, em tese, né? Então, eu me considero simpático ao Getúlio Vargas, que é o nosso Mao Tse Tung, né, para colocar um pingo de polêmica aí na coisa, né? Mas isso é para polemizar um pouco com o pessoal que não está aqui, né? A China, por exemplo, o Brasil, ele traz a indústria automobilística para cá na década de 50, porque o Juscelino Kubitschek, ao lado de gênios da economia brasileira, como o Rangel, como até o Gudin, como o Roberto Campos, percebeu o seguinte: um país como o Brasil não pode planificar o seu desenvolvimento a partir de tendência que nós criamos. Então, nós temos que planejar o nosso futuro a partir de tendências dadas de fora, dada a nossa situação concreta. Nós trouxemos para cá o automóvel, a indústria automobilística, e nós unificamos o mercado nacional com milhares de quilômetros de rodovias e a criação de 2 a 3 mil empresas, pequenas e médias empresas, que colocaram o Brasil nos anos 80 como o maior parque metal mecânico do mundo. Pouca gente sabe disso, foi destruído. Hoje a China, ela coloca uma tendência ao nosso desenvolvimento que nós devemos abraçar. A tendência a exportar bens públicos e a nossa necessidade do quê? De nos preparar enquanto país, e preparar marcos institucionais e preparar nosso território para receber 100, 200, 300 bilhões de dólares de investimentos chineses em bens públicos e criar uma plasticidade institucional que nos permita trocar isso por petróleo, isso por soja, isso por ferro. Como o Geisel começa a fazer isso na década de 70, por exemplo, e Figueiredo continuou a fazer isso também. Não é? Ou seja, todo mundo que se conhece a história de Angola, por exemplo, todo mundo conhece a história do Brasil com o Iraque e com os países do Oriente Médio, ou seja, no final da ditadura militar, nós avançamos muito no que eu chamo de planificação do comércio exterior. E acho que nós podemos retomar isso em outro nível agora com a China. É evidente que isso demanda uma inteligência nacional muito grande para lidar com um parceiro desse, tendo em vista essas necessidades de reindustrialização e a China investir aqui e transferir as tecnologias anexas essa indústria essa indústria mecânica pesada, que é o que está por trás desses investimentos, como ela fez com o Irã recentemente, né? Eu vou perguntar agora aos dois também, ao Gilberto e ao Elias. Eu ia falar aqui, vocês, aliás, furaram uma das minhas perguntas, acho que foi o Gilberto, se não me engano, eu ia perguntar sobre o papel que as instituições como o BNDES, né, os bancos de fomento, qual o papel esses bancos efetivamente iam exercer nesse novo governo do Lula que surge agora, mas isso parece que já foi bastante falado. Eu queria entrar num assunto que ainda de alguma maneira esbarra nisso, mas é um tanto quanto mais específico, que é a questão dos combustíveis, né? Nós vimos aí desde a mudança da política de preços lá com o Temer, que atrelou ao dólar e com a explosão cambial, naturalmente, fez o petróleo ir lá para as alturas. Nós vimos aí o Jair Bolsonaro, no final do seu caótico mandato, dando aquelas isenções, desonerando a folha ali de PIS, COFINS e tal, e conseguiu, dentro do possível, controlar alguma coisa. Não foi o suficiente para ele tirar dividendos eleitorais aí que dessem a vitória a ele. E agora, nesse começo do governo Lula, o Haddad, né, e o presidente Lula já acertaram aí a MP, que vai dar continuidade nessa desoneração. O que eu queria saber de vocês é o seguinte: isso vai ser eficiente no primeiro momento? A pergunta vem em 3 direções. Isso vai ser eficiente no primeiro momento, seguir com essa política do Bolsonaro, porque a gente sabe que isso também provoca uma perda de arrecadação bastante acentuada num país em que a gente está vendo aí o quanto é preciso negociar o orçamento, né? Se bem que o orçamento no Brasil é uma peça de ficção, mas assim, isso aí implica na perda de 53 bilhões de reais em arrecadação. Mas assim, no primeiro momento isso foi necessário. A segunda pergunta é: essas mudanças de preço que a gente está vendo em cartel, que são políticas, né? Inclusive o Ministério da Justiça já vai acionar o CAD para investigar esses caras. Há uma ameaça desses cartéis aí de tentarem desestabilizar o governo Lula. E a terceira é o seguinte: a mudança da política de preço, né? O senador Prats, que vai assumir, ou já assumiu agora a Petrobras,
disse que é possível, sim, em algum momento, falar de novo aí, né, de mexida, de movimento, de alteração na política de preços. Eu queria saber o que vocês podem aí, qual é a opinião de vocês, como vocês contribuem para essa discussão. Pode começar, Maringoni. Olha, essa questão da política de preço da Petrobras é uma questão central na economia pelo efeito multiplicador que o preço da gasolina tem. Quer dizer, se aumenta o preço da gasolina, se aumenta primeiro o preço dos transportes no geral, os custos de transporte público, preço de transporte de alimentos, de mercadorias de todo tipo no país, e isso dá um impulso imediato à inflação que a gente assistiu no ano passado, em especial, quando os preços explodiram. O preço da gasolina chegou a quase R$9 em alguns lugares do país. O que o Bolsonaro fez foi uma demagogia com dinheiro público para não mexer nos interesses dos acionistas da Petrobras e nos interesses dos importadores de gasolina. Por quê? Porque ao não retirar, ao não mudar a política de preços implantada pelo Pedro Parente, logo depois do golpe de 2016, o que a política de preços faz? Ela atrela o preço da gasolina aos parâmetros internacionais, ao preço internacional da gasolina. Se você for pesquisar o que é preço internacional da gasolina, ele não existe. O que existe é preço internacional do petróleo. O preço internacional dos derivados é dado pelo custo de refino, ou seja, de você transformar o petróleo em gasolina, petróleo em querosene, petróleo em nafta, petróleo nos seus derivados, em cada país. Cada país tem um preço diferenciado da gasolina. Por isso não existe uma bolsa de cotação de venda de gasolina internacional, mas existe preço do petróleo. O que aconteceu nos últimos anos aqui? Você passou a trabalhar com as refinarias com quase metade da capacidade de refino. O Bolsonaro, de maneira criminosa, privatizou a refinaria, a primeira refinaria brasileira, que é a refinaria de Landulfo Alves, na Bahia. Ele vendeu, ela vende hoje gasolina e derivados a preços mais altos do que a média das refinarias da Petrobras. Então, nós estamos com dois problemas. Você atrela o preço, não é um preço internacional abstrato, você atrela ao preço que remunera melhor quem está importando gasolina. Em vez do sujeito que está refinando petróleo no exterior vender para a França ou para a Europa, ele vai falar, não, o preço da gasolina no Brasil está mais alto, eu vou exportar para lá, porque lá eu vou ter mais lucros, lá eu vou ter mais resultados. Isso é o que está acontecendo. O que é preciso fazer são duas coisas. Um é rever a política de preços, a PPI, a Política de Paridade Internacional de Preços. Isso vai atingir diretamente os acionistas da Petrobras. É uma batalha pesadíssima, política e jurídica. Eu não sei se o João Paulo Prates é um homem que tem isso na cabeça. Ontem, na Folha, eu já comento, ele deu uma declaração muito ambígua sobre essa questão. Então, é preciso rever, mas para rever com consistência, é preciso reativar e ampliar a capacidade de produção interna de gasolina, coisa que a gente tinha no governo Lula. A gente estava construindo a refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, mas é preciso reativar para que a gente possa voltar a ser autossuficiente nos derivados internos de petróleo. Essa é uma política que favorece os acionistas e favorece os importadores. Só falando aí rapidamente do João Paulo Prates, a minha dúvida é a seguinte: ontem a Folha estampou uma manchete dizendo que ele não vai rever a política de preço. Se não revisar a política de preço, a única saída que o governo Lula tem é continuar com a política predatória do Bolsonaro, que é retirar recursos da educação, da segurança, da saúde e jogar para fazer esse bolo de 53 bilhões que você falou, Henrique, para subsidiar o preço da gasolina. Isso não é sustentável. No entanto, o Lula, nesse início de governo, não tinha saída. Imagine se a gasolina sai dos atuais 4,50 preço por litro e pula para 9 novamente. O que acontece com esse governo? O que acontece com os preços? O que acontece na primeira semana do ano? Hã? Na primeira semana do ano. Na primeira semana do ano, ele vai repetir o que a Dilma fez, aquela loucura que a Dilma fez em janeiro de 2015, que é fazer um tarifaço de energia. Você chega um governo novo, você aumenta todos os preços. Ou seja, sua popularidade vai para o chão. O governo não podia fazer isso. Então, tomou a atitude correta o presidente Lula e a presidente Gleice de impedir o fim do subsídio. E dá 1 ano de prazo, me parece que é isso, para rever a política de preço. Não tem saída.
se não rever a política de preço, a inflação ou volta, ou nós vamos continuar dilapidando áreas carentes para jogar dinheiro na gasolina. E por isso é que é preciso desenvolvimento, construir refinarias, voltar à capacidade plena e retransformar a Petrobras numa empresa voltada para o desenvolvimento e não para uma empresa que dá ganhos financeiros altíssimos para os seus acionistas. E diga-se de passagem, esses dividendos acima de 100 bilhões de reais é um dinheiro que está sendo dado para os acionistas e não está sendo reinvestido na renovação, na inovação da empresa. A Petrobras, em alguns anos, a persistir essa política, vai ser sucateada, porque não tem investimento, ela precisa urgentemente de investimento. Ela não pode ser um banco para os seus acionistas em que eles retiram dividendos, ela precisa ser uma agente do desenvolvimento interno, como planejou o nosso Getúlio Vargas. Aliás, eu só tenho uma divergência profunda com o Elias, que eu vou discutir em outro lugar. O Getúlio não é o nosso Mao Tse Tung, o Getúlio é o nosso Deng Xiaoping. O Getúlio é o cara que fez o salto do desenvolvimento aqui dentro. Que bom. Tá certo, Elias. É que o Mao Tse Tung, eu acredito na tese de que o socialismo ele é uma via prussiana às avessas, né? Ou seja, tanto numa via prussiana como em outra. Explica o que é via prussiana, Elias, senão... Oi? Via prussiana é industrialização por cima, né? Não é o capitalismo que nasce por baixo, a partir da pequena produção, que se transforma em grande a partir de mudanças institucionais, né? Que é a via dos produtores ou a via americana, como o Lenin falava. E a via prussiana é aquela em que os senhores feudais tomam o poder do Estado a partir de uma ameaça externa, por exemplo, promovem mudanças de cima para baixo na economia, implantam uma siderurgia, que é a primeira coisa que se faz, que esse pessoal faz quando chega ao poder, seja com Bismarck, seja com a inovação Meiji na Alemanha, seja no Japão, seja com Getúlio no Brasil, mas não faz reforma agrária, até porque os senhores são senhores feudais, ou senhores de terra, use o termo que acharem melhor, voltados ao mercado interno. Então, como eles são voltados ao mercado interno, não para exportação, aí eles interessavam o processo de industrialização. Então, o socialismo, como ele também implanta uma siderurgia no país, né? Eu costumo dizer, ironicamente evidente, né? Que é uma via prussiana às avessas, feita com outro conteúdo de classes, né? Mas essa é uma discussão que não vale a pena fazer por aqui, mas é bom apontar por aqui, porque tem gente no Brasil pensando nesse tipo de coisa, como eu, Gilberto e outras pessoas, né? O Gilberto já deu a resposta sobre a questão da Petrobras, entendeu? A única questão que eu colocaria, até perguntaria se ele concorda, vocês concordam, que hoje, eu vou um pouco na contramão do que tem sido dito hoje. A PPI, dado o preço do petróleo que está a 70 hoje, tende a cair mais, ela não é um problema hoje. Ela é um problema estratégico nosso a ser resolvido e que nós temos um ano para resolver. Hoje, a PPI, com o preço do petróleo caindo, entendendo a cair mais ainda, como sendo no horizonte, ela não é um problema imediato. O problema imediato hoje é o que o Gilberto apontou no final da fala dele, que é o problema do investimento. Né? Esse é o ponto fundamental, porque o investimento ele vai. Veja bem, pessoal, não estou defendendo a PPI, tá? Só estou falando que hoje ele não é o problema principal hoje para uma nova política de investimento para a Petrobras. Porque os dividendos que hoje a Petrobras consegue gerar, ela é suficiente, por exemplo, se nós remetemos 1/3 desses bônus para investimento, para começar a reconstruir o complexo petroquímico no Brasil. Né? E nós também internalizarmos novamente a indústria de fertilizantes e outros setores que foram privatizados ou desnacionalizados sob o governo Michel Temer e Bolsonaro. Então, o que é possível hoje, na minha opinião, é fazer esse enfrentamento. Nós temos um ano para elaborar uma nova política de preços ou voltar ao anterior, que seria o melhor dos mundos. Mas é uma batalha política. Né? O mercado se transforma num partido político hoje. Então, acho que nós temos que ter capacidade de arrumar um inimigo por vez. Né? Então, eu não vejo hoje a PPI como um grande problema. É um problema estratégico que tem que ser mudado. Não concordo com a PPI, o Gilberto tem toda a razão quando ele fala isso, mas hoje ela não é um problema principal. O problema principal mesmo é investimento. E olha, tem um dado que é impressionante. Se compararmos a Petrobras, que é uma empresa semipública, com as privadas internacionais, e quanto eles repassam para os acionistas, a Petrobras ela transfere 3 vezes mais que qualquer uma no mundo. A Esso, a Chevron e outras, ou seja, isso é escandaloso. Né? Ou seja, pode passar até a mesma coisa
né, do que passa na privada, mas é possível garantir que haja investimento. Agora, é uma batalha política, o Gilberto explicou isso muito bem para a gente, né? Eu acho que é uma batalha política que não é fácil enfrentar e vencer, inclusive. Então, eu fico com a resposta do Gilberto, mas esse adendo no final sobre o PPI, que pode parecer polêmico, mas eu não acho que é polêmico, né? No curto prazo. O segundo ponto que eu acho, que o Henrique faz a pergunta do BNDES. Sim, o BNDES é fundamental, assim como a Caixa Econômica Federal também é fundamental. Mas creio, por exemplo, que nós temos que começar a complexificar o nosso pensamento quando nós falamos de financiamento da produção, né? A Alemanha, por exemplo, tem bancos regionais de desenvolvimento. A China tem hoje cerca de 30 bancos de desenvolvimento em nível nacional, em nível... Toda província tem seu banco de desenvolvimento e toda cidade na China, capital de província, tem seu banco de desenvolvimento. O metrô de Xangai, por exemplo, só se tornou o maior do mundo em 20 anos, que em 96 não tinha nenhuma linha, e hoje é o maior do mundo. Por quê? Porque 56% do seu investimento veio de moeda criada pelo Banco Municipal de Xangai. Então, nós temos que colocar na roda, por exemplo, na discussão sobre o financiamento da produção, não somente o papel do BNDES, e sim uma reforma institucional a nível de Banco Central, o que envolve uma outra guerra, né, Gilberto? Quando coloca o Banco Central... para nós constituirmos bancos regionais, estaduais e municipais de desenvolvempo. Ou seja, que nós tínhamos, né, Elias, com os bancos estaduais. Tínhamos, exatamente. Concordo. O Banespa foi fundamental para a agricultura paulista. Não, o Banespa foi fundamental, Gilberto, para a expansão do metrô de São Paulo com Quércia. Sim. Entendeu? É que a gente adora falar mal do Quércia, porque acho politicamente correto falar mal do Quércia, né? Mas o Quércia, ele usou o Banespa genialmente para a expansão rodoviária e ferroviária e metroviária de São Paulo. Né? Ou seja, uma cidade como São Paulo, por exemplo, não ter um banco público chega a ser chocante quando nós fazemos uma discussão sobre a questão urbana no Brasil em relação à questão urbana em outros países do mundo. Paris, por exemplo, quando abre um buraco na rua, em 5 minutos está lá uma empresa privada, por exemplo, fechando um buraco. Por quê? Porque Paris tem um capital financeiro para sustentar o seu desenvolvimento urbano. E daí, para encerrar minha resposta, vem uma discussão que não está sendo feita, por enquanto até agora, até porque essa discussão foi tomada por assalto por liberais de direita e de esquerda, que é a questão territorial brasileira. Né? Ou seja, tem que haver essa discussão sobre a questão territorial e sobre a questão da cidade, sobre o viés desenvolvimentista. Né? E não como se coloca, por exemplo, tanto pela esquerda quanto a direita, como a cidade, enfim, uma visão lúdica da cidade, quando, na verdade, as cidades ele é uma discussão fundamental, porque é o passo seguinte do processo civilizatório, é o processo de urbanização altamente planificada, né? Ou seja, não dá para pensar a cidade sem pensar em milhares de quilômetros de metrô, de pontes, viadutos, de túneis, enfim. Nós temos que ter uma visão de cidades que vai além do que está posto pela academia, vamos dizer assim, né? Muito bom, Elias. Obrigada. Gente, olha, a audiência do chat aqui está vibrando, viu? Com o debate de hoje, com comentários. Depois, se vocês quiserem voltar para ver, agradecer a todo mundo que está comentando, quem está participando, quem mandou superchat, quem está aqui acompanhando esse debate de hoje com o Jabu, o Maringoni, eu e Henrique. Eu queria fechar, me despedir de vocês, mas deixar uma última perguntinha para vocês fazerem um último comentário. Maringoni e Jabu. Primeira missão internacional aí do presidente Lula vai ser ir à CELAC, na Argentina, próximo dia 23, se não me engano, de janeiro. Um novo momento para a CELAC, né, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Já há algumas divergências aí entre chefes de Estado dessa nova geração de governos progressistas na América Latina. Por exemplo, Gustavo Petro fez toda uma campanha forte, inclusive, para a redução... gradual redução do uso de combustíveis fósseis, por exemplo, a gente estava conversando aqui hoje muito sobre a questão da Petrobras. Como vocês veem essa participação do Brasil na CELAC, nessa primeira CELAC, e essa nova composição de governos progressistas, aí Obrador, Lúcio Arce, o opositor do Duque, Gustavo Petro, Lula, e toda essa nova composição e os novos desafios passados aí muitos anos da primeira onda do ciclo progressista? Bom, olha, eu vejo essa volta da CELAC, a volta do Brasil à CELAC, a tentativa de reconstruir a Unasul, a requalificação do Mercosul, como um dos aspectos mais positivos desse início de governo Lula
e ele cita isso no discurso. Eu não sei se vai ter tanta divergência, não sei se é esse o ponto central da CELAC. Aliás, a entrevista do Gustavo Petro, que eu vi na Folha, que ele deu a Silvia Colombo, achei excelente, porque ele fala o seguinte: nós não podemos repetir o que foi a primeira onda rosa, ou seja, nós não podemos ser exportadores de produtos primários e commodities, nós precisamos investir na industrialização. E eu acho que esse é o ponto maior de convergência que ele tem com o presidente Lula, além de ter uma política externa extremamente avançada. O primeiro ato do Petro foi reatar com a Venezuela. O que tem divergência é o governo Boric, que é um governo muito mais moderado. Pode ter divergência, mas acho que não vai ter na CELAC nessa convivência. E a questão da questão climática na Amazônia. A Amazônia é composta por, se não me engano, 9 países, mas o centro da floresta, a principal parte, 61% do bioma, está no Brasil. Uma política convergente na questão ambiental e climática, isso eu acho que vai prosperar muito, porque da parte do Petro, da parte do... Eu imagino que não vai ter problema com o Maduro, com isso, com os outros países também não. E, em terceiro lugar, é uma agenda que não está colocada nessa reunião, me parece, mas salvo engano, que é a questão sanitária. A Anísia Trindade apontou isso, e vários sanitaristas estão apontando, que é necessário ter uma convergência das políticas públicas de saúde na região. A pandemia deixou a nu o desastre que foi na América Latina, que se tornou aí o centro maior de infecção no mundo, a determinada altura, com o Peru tendo uma tragédia sanitária, o Brasil uma tragédia sanitária, o Paraguai uma tragédia sanitária, mas essa convergência para que a gente possa estabelecer parâmetros mínimos, seja de prevenção, seja de tratamento de doenças infecto-contagiosas nessa altura. Então, estou achando muito positivo. Eu não vejo... Eu sinto muitas vezes a imprensa... Muitas vezes não, eu vejo a imprensa apostando contra o governo Lula de maneira muito enfática. A Folha de São Paulo, na parte econômica, é uma coisa absurda. Quando o que a gente está vendo, acabamos de discutir aqui, o Elias e eu, como está positivo e promissor esse início de governo. Então, eu acho ótimo esse caminho aí pela CELAC. Já que você está falando que são considerações finais, eu preciso sair mesmo, eu quero agradecer muitíssimo essa conversa aqui, agradecer ao Henrique, agradecer a você e a quem tem paciência de estar aqui nos assistindo. Muitíssimo obrigado e um grande abraço ao Elias também. Muito obrigado aí ao Gilberto e obrigado também ao Elias por essa participação. Elias vai falar? Já falou, né, Elias, ou não? Sobre a CELAC, eu não... Também é a mesma coisa. Tá, que não, você agora, tem razão. Foi não, o ruim de falar com pessoas inteligentes como o Gilberto é que ele responde pela gente, né? Então... Mas eu vou agregar aqui alguns pontos sobre essa questão da CELAC. Eu acho que existem níveis de luta de classes que passa despercebido diante da gente. O caso do Boric é grave, eu acho, né? O caso dele, né? Ou seja, num governo claramente assim... Vou usar um termo, vou usar uma polêmica que, para quem estuda isso é polêmico, é um governo tomado pela Open Society, né? Ou seja, todo o gabinete do Boric ele é de pessoas ligadas ao Open Society. Daí a sua crítica ácida da experiência venezuelana, cubana, Nicarágua, China, etc. Entre democracias e entre... Quer falar, Gilberto? Não, é uma coisinha só. O PC chileno está lá, e o PC chileno, me desculpe, não é Open Society, até onde eu sei. Não, o PC chileno ele é diferente disso, né? Disso daí, mas a grande questão é que o Chile hoje é um laboratório de poder da Open Society. Né? Isso é consciente de quem estuda o papel das fundações, né? A Colômbia está caminhando pelo que se diz para o mesmo caminho. O Brasil, por exemplo, a Open Society, eu faço a crítica aqui fraterna, é o segundo maior partido político do governo. A quantidade de pessoas ligadas ao Open Society no governo Lula é impressionante, né? E no México, as fundações e os movimentos sociais que têm intelectuais ligados ao Open Society, a começar pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional, e são frontalmente contrários a qualquer pauta desenvolvimentista e a presença chinesa com obras e infraestruturas daquele país. Ou seja, as coisas eu acho que é a onda legal, a onda progressista, mas vamos, pessoal, acho que não vai ter grandes divergências na
na CELAC, mas quando se discute, por exemplo, um FMI para a CELAC, ou para a Argentina, legal, é ultra fundamental. Porque o caso argentino, por exemplo, não é se resolver por si mesmo, a Argentina é um caso regional. E nós não podemos deixar a Argentina quebrar. É uma questão regional. E para isso vai ter que ter um FMI com outro paradigma aqui para a América Latina. Mas quando for, por exemplo, a América Latina for ter que cumprir seu papel no mundo e ter que se aproximar da Organização para a Cooperação de Xangai, é que eu quero ver o lugar que alguns governos progressistas vai tomar, entendeu? Porque o futuro da humanidade, a humanidade hoje é a Organização para a Cooperação de Xangai, né? Aí eu quero ver para onde vão muitos governos progressistas. Eu acho que o da Bolívia vai junto, da Venezuela vai junto, outros eu não sei, né? Ou seja, eu acho, Beto e demais, quero terminar chamando a atenção para isso, que existem organizações e fundações internacionais que está dizimando as esquerdas na região por dentro, né? E no caso do Chile, é um caso, o Chile do laboratório do neoliberalismo, e hoje é o laboratório da Open Society. Ou seja, eu acho que um dia nós temos que tratar desse assunto, porque o Brasil também está sendo vítima disso, né? Não vou tratar dos ministérios sobre o que a Open Society pegou, mas, né? Eu deixo aqui a polêmica colocada, né? Porque eu acho que isso é um assunto muito sério para ser tratado em 2 minutos, né? Perfeito, muito agora sim, houve um lapso aquela hora, porque começava sempre pelo Elias e passava para o Gilberto. Quando inverteu, eu achei que o Elias já tinha falado, mas... Não, relaxa. Agora sim. Obrigado, Gilberto, pela presença, né? Ana Prestes, pelo convite, Henrique, aprendi muito aqui nesse pouco tempo, né? E estamos aqui para isso, tá bom? Obrigado. A gente agradece. Obrigada a vocês dois, gente. Obrigada, Marinho, Jabu. Até a próxima.